O ministro Alexandre de Moraes emparedado pela oposição depois de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo ter mostrado que ele utilizou um rito fora do habitual no Tribunal Superior Eleitoral para colocar mais provas dentro de inquéritos que são utilizados por ele no Supremo Tribunal Federal. E também vamos falar no 3 sobre os 3 desta semana sobre os principais problemas de Belo Horizonte. Quais são os principais desafios que os candidatos a prefeito da capital mineira terão de levar para as suas vozes, para as ruas, para dizer para o eleitor que podem resolver esses problemas. A gente vai elencar alguns desses a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ibrahim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast que semanalmente está apresentando sempre uma interface da política nos 3 poderes da República, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e mostrando um pouco dos bastidores do que acontece, as análises sempre de um trio de comentaristas da Sempre Editora. Se você já é aquele seguidor habitual, a gente só pede que você espalhe para mais gente a palavra aqui do 3 sobre os 3, para compartilhar com seus amigos nas redes sociais, os colegas de trabalho, para quem gosta de conversar sobre política, sempre em bom tom, em alto nível, e pode fazer isso compartilhando o nosso podcast, que está nos principais tocadores de áudio, aquele da sua preferência, nos tocadores especificamente de podcasts e também no youtube.com/otempo. Nesta semana, estamos aqui com uma formação modificada, está aqui conosco Letícia Fontes. Oi Letícia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Semana passada eu cobrei da Fran, né, uma bonificação, eu vou ter que cobrar da Marina agora. Vai ter que cobrar, e eu sugiro que você anote, deixe isso tudo registrado em ata, para que daqui a pouco não digam assim, não, foi feito no fio do bigode, aquela coisa toda, porque não que as pessoas do 3 sobre os 3 não culpam as suas palavras, muito antes pelo contrário. Mas é que, sabe-se lá o que pode acontecer, né? Circunstâncias político-partidárias. Da Francine eu tô esperando ainda. Bom, vamos aproveitar então que mencionamos. Oi Francine, tudo bem? Você já estava por aí? Como vai? Nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Tudo bem com você? Oi, Ibrahim, oi, Letícia. Tudo bem, mas eu nem lembro quando que eu faltei nesse podcast aqui. Eu sou muito assídua. Não tem problema. A gente pode consultar as notas taquigráficas da edição aqui do 3 sobre os 3 pra gente comprovar. E ver, já que foi um dado pedido aqui pela Letícia Fontes, pra gente saber exatamente quando houve alguma falta. Mas não é recorrente, tá? Quero salientar aqui a vossas excelências. Senhoritas, vamos aqui começar o nosso podcast desta semana por um assunto que, olha, mexeu com as redações, com o mundo político, com a oposição e especialmente com o judiciário de ontem para hoje. Reportagem do jornal Folha de São Paulo indicou que o ministro Alexandre de Moraes, que integra, então vamos explicar, tanto o corpo do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, e essa é uma prática que existe na Justiça, os ministros podem ocupar a presidência do STF, depois ocupam a presidência do TSE, mas fazem parte do número de ministros que está lá alocado em cada uma das casas ao mesmo tempo, né? Ele não se licencia de uma para participar da outra. Só que o ministro Alexandre de Moraes, que era responsável por 2 inquéritos muito importantes que miram o coração de fake news atribuído ao bolsonarismo, o inquérito das milícias digitais, que é aquele considerado pelo bolsonarismo o inquérito do fim do mundo, do famoso inquérito que cabe tudo, e outros também estão lá tramitando no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, em gravações que foram disponibilizadas, não sabemos ainda a circunstância precisa em que isso chegou aos jornalistas da Folha de São Paulo, e em especial ao jornalista inglês Glenn Greenwald, que é conhecido e ficou durante muito tempo pela participação no Intercept Brasil e por participar do episódio conhecido como Vaza Jato, em que foi desnudado ali como era a relação do ex-ministro Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato, etc., trouxe uma reportagem indicando que o ministro Alexandre de Moraes, utilizando-se de um rito que foi considerado informal, ou seja, mandar mensagens de WhatsApp, mandar comunicações que não eram necessariamente formais para integrantes do TSE, via seu gabinete no Supremo, solicitando que boa parte de informações, de críticas que apareciam em redes sociais e outras coisas, fossem parar dentro de processos, fossem anexados a processos no Supremo Tribunal Federal e, com base no que o TSE produzia, anexados a esses processos que tramitam por lá. Bom, isso criou um rebuliço geral
na oposição, criou um rebuliço, talvez na mesma proporção, na justiça brasileira, porque sempre houve um embate muito claro entre Alexandre de Moraes e o núcleo do bolsonarismo. Bom, Fran, quero primeiro colher a sua opinião a respeito desse caso. Primeiro para ver exatamente qual é o tamanho disso, porque as menções que a gente tem lido em redes sociais aqui ou acolá, de quem está ali fazendo uma defesa ou crítica a Alexandre de Moraes, tem gente dizendo, não, a montanha pariu um rato, não é tudo isso que a oposição, não é tudo isso que os bolsonaristas estão dizendo. Você vai até o núcleo bolsonarista, você vai até os parlamentares no Congresso Nacional, estão falando em impeachment do ministro, estão pedindo para que Rodrigo Pacheco, inclusive parlamentares mineiros, olha, tem que pautar impeachment, não pode ficar dessa maneira. Então tem uma calibragem aí no meio do caminho. Então quero colher a sua opinião e a sua avaliação sobre o tamanho disso e como isso caiu em Brasília, evidentemente. Pois é, Ibrahim, uma das consequências, né, que já era esperado e está sendo agora é justamente que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas ali próximas a ele e até mesmo a defesa dele, vão usar disso para dizer que, olha, realmente, Moraes, ele não agiu de forma aqui, digamos que independente, isonômica, não. Ele quis, de fato, perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro lá nas eleições. Então, assim, tudo isso que aconteceu, de certa forma, não seguir o rito, né? O fato de Moraes colocar para ele ser o acusador, o investigador e também o julgador, que esse sim seria o papel dele, né? O fato dele levar aquilo talvez muito a ferro e fogo, inclusive pedir investigações ou pedir relatórios ali de pessoas que estavam acusando ele, que estavam ofendendo ele, e ele inclusive pediu, mas não pode ficar parecendo que ofendeu o ministro, tem que ser mais gerais, tem que ser denúncias mais gerais relacionadas ao TSE, a questão da democracia. Então, a partir do momento que Moraes faz isso também, levanta uma coisa muito que é aquela dúvida, já não tinha material suficiente para que todo esse inquérito gigantesco das milícias de Itai há 5 anos, e para que tudo que veio dela, né, a questão das fake news, todas essas operações que estão em curso agora, as investigações que estão em curso aí relacionadas a Bolsonaro, já não tinha elementos suficientes para manter aquilo, precisava ter pedido mais, precisava ter, digamos que ferido até mesmo ali rito e ter passado ali de alguma linha e tudo para isso, porque o que se tem agora é uma oposição ainda mais nervosa, né? Uma oposição que vai pressionar ainda mais no Congresso para o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, uma leitura desse primeiro momento, as coisas acabaram de acontecer, a cada momento estão saindo mais reportagens e tudo, né? Então, uma leitura agora de pessoas próximas ao presidente do Senado é justamente de que deve deixar aquilo ali, não deve levar para frente esse pedido de impeachment, nada do tipo, né? Mas aí a gente começa a ter muito mais um desgaste maior, inclusive, então precisa ver também até que ponto o Rodrigo Pacheco vai aceitar esse desgaste para ele, ao não colocar isso em tramitação, e que seria uma tramitação inédita também, mas ao mesmo tempo avalia que seria o natural e o esperado de que pessoas próximas a Jair Bolsonaro fizessem isso, então é o natural. Só que ao mesmo tempo também, isso abre agora uma possibilidade de pedidos de anulação de diversas, aí a gente está falando de dezenas, centenas, outras decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? Que já vinha sendo criticado há muito tempo, justamente porque pedia derrubada de perfis e de outras coisas, sem mostrar ali aquela transparência, né? Sem dizer exatamente o porquê, sem mostrar de onde que veio aquilo. Então, a conduta dele já estava sendo questionada há um tempo. E claro que aí tem os exageros, né, e tudo, mas havia no fundo ali também críticas que eram necessárias em relação até que ponto vai esse poder, né, tanto é que todo esse poder, não só dele, mas também de outras decisões de outros ministros do Supremo, levaram ao próprio Congresso Nacional reagir de alguma outra forma, que era justamente esse outro ponto
que além dessa questão do impeachment, tem uma outra coisa que pode se olhar, que é justamente desse pacote de maldades que está lá no Congresso Nacional, né? Então, para limitar decisões monocráticas, então Alexandre de Moraes seria o mais atingido por isso, por exemplo, a questão do limite de mandato, questão de a operação da PF somente só pode ser feita se a mesa diretora da Câmara ou do Senado autorizarem, isso também implicaria de novo em Alexandre de Moraes. Então, assim, há uma série de outras ações mais factíveis do que o impeachment de Moraes no Congresso hoje, e que é um Congresso que já está enfurecido com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal tá ali pedindo transparência em relação às emendas PIX. Aí isso é um outro assunto e tudo, mas e que tem também uma necessidade dessa transparência, fazendo esse adendo, mas que é um Congresso que já está enfurecido com o Supremo Tribunal Federal. E que agora essa resposta talvez não venha por meio de um pedido de impeachment aceito ali por Pacheco, pelo menos não até esse momento, mas se tem artilharia suficiente ali no Congresso para o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente precisa fazer uma análise neutra também do ponto de vista, o que é válido, o que não é válido, porque decisões monocráticas precisam sim de um certo limite ali para que não ocorra justamente o que a gente está vendo hoje. Então, assim, e aí, fazendo um paralelo com a Operação Lava Jato, Alexandre de Moraes, ele, digamos que ele estava ali com faca e queijo na mão, podia fazer as coisas ali, tudo, né? Já tinha elementos e tudo, pelo menos isso é o que juristas mesmos falam. E o que a gente vê é que quando começou a chegar muito para ele, né, para ali os ataques direcionados à pessoa dele, tudo isso, a coisa foi meio que se perdendo. Então houve esses excessos, né, ocorreram esses excessos, vamos ver o que mais que tá vindo aí em relação a isso, mas é o que a gente pode dizer também da Operação Lava Jato, do ponto de vista, a gente sabia que tinha ali vários elementos relacionados à corrupção no governo do PT, aquilo era público e notório, mas a partir do momento que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros membros da Força Tarefa começaram a levar aquilo também para um lado ali, digamos que mais pessoal, e a Vaza Jato mostrou isso, né, a coisa ali perde a credibilidade. Então, assim, há elementos, e tem investigações muito importantes em curso, só que agora pode vir diversas outras anulações justamente por querer ir demais, por querer tratar a coisa, não ali no preto e no branco, né? Querer tratar as coisas justamente, às vezes, inflamado por sentimentos de ofensas e de questões contra ele. Então, assim, há elementos, há o que se discutir, há tudo ali, mas na minha avaliação, né, houve esse exagero do ministro Alexandre de Moraes em relação a isso, e agora o que se tem é uma munição, né, de Flávio Dino já saiu em defesa de Alexandre de Moraes, agora a gente vai ver como os outros ministros vão se posicionar, mas é aquilo, né, se a gente pede para as pessoas atuarem dentro de um rito, é preciso quem está pedindo também faça, ainda mais quando essa pessoa é ministra da corte mais importante do país, e essa pessoa também era presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época em que tudo isso aconteceu, né? Então a regra tem que valer para todo mundo. Tem muita coisa em aberto nessa discussão. Pelo menos eu tô exatamente nessa maneira ainda, olhando para o cenário com muita discussão em aberto, porque meu ponto principal aqui é esses procedimentos, ou que são considerados os ritos habituais e tradicionais, ou os poderes específicos que cada uma dessas partes tem, não me parecem ter uma clareza tão objetiva como faz parecer a reportagem do jornal Estado de São Paulo. Porque, bom, eu primeiro me fiz algumas perguntas quando eu li exatamente. Bom, o que é que se trata quando a gente diz o seguinte, o rito correto seria qual? A gente está assumindo uma posição de que o rito não é necessariamente o adequado. Mas qual é o rito correto a se fazer nesses casos? Por exemplo, eu perguntei a duas pessoas que trabalham com direito eleitoral. O correto, por exemplo, seria que o ministro, de um lado do balcão e de outro, né? Ele estava no Supremo Tribunal Federal e estava no TSE, que ele mandasse, via seu próprio gabinete, um ofício para o outro gabinete no TSE, dizendo, gostaria que fosse adicionado isto e isto ao processo. Bom, estou tratando aqui do campo da formalidade como se fosse algo absolutamente oblíquo. É este o cenário apresentado? Bom, a resposta que eu tive foi a seguinte, essa é uma avaliação que pode ser colocada em aberto. Por quê? E vou mencionar especificamente a posição aqui do professor Fernando Neisser, que é professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que diz o seguinte, olha só,
Na avaliação dele, não existe um uso informal da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral neste caso, porque não há uma formalidade prevista para esse exercício de poder. Ou seja, segundo ele, não tem uma regra específica que você possa dizer, para fazer um pedido para adicionar algo dentro de um inquérito, você precisa usar este instrumento X ou Y. E ele chega a usar um exemplo, inclusive, curioso. Ele faz assim, por exemplo, um juiz eleitoral, durante uma eleição, vê uma placa que está lá irregular. Esse juiz precisaria entrar, por exemplo, no sistema da justiça eleitoral, como se ele fosse um cidadão comum, e mandar dizendo, olha, na rua tal, etc, etc. Eu vi isso acontecer, ou ele tem a liberdade de mandar para um assessor dele dizendo o seguinte, isso aqui está lá visto, eu estou exercendo meu poder de polícia como um juiz eleitoral, eu quero que a placa seja retirada, coloque-se lá nos autos, está aqui a informação. Então essa foi a primeira coisa que me deixou ali de cabelo em pé, de tentar entender em que pé estávamos ao discutir isso. E me parece que há posições bem contrárias a essa avaliação, de que não, peraí, poder de polícia para o juiz eleitoral não se trata exatamente disso. E vou mencionar aqui quem eu consultei para entender exatamente a posição que tinha sobre este caso. Procurei um advogado que trabalha com isso, que é o Horácio Neiva. Ele é doutor e mestre em filosofia e teoria geral do direito, é advogado, especialmente atuando na área eleitoral, mas por vezes atua em algumas questões penais também. E a primeira avaliação gente, vamos desconfiar porque tem muita coisa em aberto e não temos uma ciência matemática. O direito não se trata de uma operação absolutamente assim. Tem algumas nuances a serem colocadas nessa história. Mas ele traz um ponto muito relevante sobre isso. E diz o seguinte, quando há uma menção lá de um dos integrantes do gabinete de Alexandre de Moraes e que diz, Ayrton Vieira, numa das respostas que deu a um outro assessor, que está lá dizendo assim, abre aspas, use a sua criatividade, seguida de 3 pontinhos e risos, né? Pegue uma ou outra fala, uma opinião mais ácida, o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. E a resposta que ele recebe é, vou dar um jeito. Qual é a impressão que você tem a partir desse diálogo? É que você está usando o poder de polícia ou o poder de adicionar algo no inquérito a bel prazer. É assim, deu na cabeça do ministro de olhar para um post, para uma matéria, em qualquer lugar que fosse, e falar, coloca isso aí no inquérito, porque isso é uma prova. Então, acho que o primeiro ponto é separar essas coisas. Isso pode ou não pode ser feito? Vai ter que ser uma discussão que nós vamos ter que sair de dentro do Tribunal Superior Eleitoral, de juristas, de gente que olha para o Código Eleitoral, de que olha para o Código Penal, dizendo assim, é assim. Porque, do contrário, poderemos ficar dizendo, o rito é ou não é o habitual. E, claramente, você olhar para um juiz, para um ministro, mandando simplesmente uma mensagem de WhatsApp, não me parece o cúmulo do absurdo. Mas deveria ser assim em benefício de termos um grau de transparência, de que não haja mais questionamento? Certamente não. Não é uma postura que me parece a mais adequada para um ministro, em especial pelo ponto mencionado pela Fran, que está ocupando os dois lados do balcão. Formalidades importam, e importam em especial quando está tratando do direito de defesa de alguém. Eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento e não tenho nenhum para fazer para dizer se as acusações feitas aos bolsonaristas que estão dentro desse grupo apresentado nos inquéritos do fim do mundo, esses inquéritos de milícias digitais, se tudo aquilo que está lá colocado por eles é crime. Eu não tenho, nesse momento, a condição de dizer isso, porque eu espero um relatório da Polícia Federal, para que seja levado à Procuradoria-Geral da República e coisas dessa natureza. Por isso, o direito de defesa deles e o direito de enxergar nos processos todos os ritos seguidos formalmente, de onde saiu uma coisa e de onde vai para a outra, eles precisam ser respeitados. E eles têm todo o legítimo direito disso acontecer. Então eu acho que há um componente político inserido nessas questões jurídicas que vai fazer com que a percepção seja essa mesmo. É de que o ministro extrapolou todas as suas competências, o ministro passou por cima disso, mas eu, neste exato momento, Guilherme Brahim, com as opiniões que eu ouvi até agora, eu não estou convencido de que é absolutamente matemático. É de que usou um rito fora do habitual, portanto é ilegal. Há uma distância que me parece ainda, na minha cabeça, não está preenchida com todo mundo que apresentou o que eu vi até agora, de que uma coisa leva necessariamente a outra. E de que a causa é uma e a consequência está derivada, a relação de causa e consequência está absolutamente conexa por aí. Mas, repito, é de se esperar que fosse desta maneira? Certamente não, né? Não dá para imaginar que seria dessa natureza. Então,
acho que a minha calibragem nisso está primeiro em avaliar esse ponto. Agora, o que sugere, me parece, o pior cenário é exatamente o que eu mencionei no final da minha primeira avaliação. É que a sinalização com a troca de mensagens, como ela se dá e como é apresentada pelo jornal, ela mostra que havia um grau de informalidade tamanho que sugere que se o ministro levantasse num dia de bom ou de mau humor e olhasse nas suas redes sociais ou qualquer outra coisa, e porque diz a reportagem, estava lá em momentos de folga, né, então tinha tempo para avaliar o que estava acontecendo, o humor do ministro poderia mudar para o que vai parar no processo. Mas peraí, é assim que a gente espera que a condição de um processo se dê? Evidentemente que não. Espero que o juiz, em busca da máxima imparcialidade, faça o contrário, apresente aquilo com base numa avaliação criteriosa, levando-se em conta disso. Olha, isso aqui violou algo da Constituição, isso atenta contra o Estado Democrático de Direito, é fazer a calibragem das coisas, que no fim é o trabalho de um juiz, é olhar para fatos de uma mesma natureza e dizer se eles apresentam mais gravidade, menor gravidade, de que contexto ele está falando. Quando o ministro entra numa posição como essa revelada nas mensagens, me parece muito problemático mesmo que as decisões que foram dadas por ele fiquem eivadas e cercadas dessa mesma suspeição. Quer dizer, será que em outro processo, ou mesmo nesse, a Fran mencionou isso também, outros pedidos e outras decisões que foram tomadas de incorpore-se a determinado inquérito uma informação, não foram tomadas usando a mesma régua? E foi exatamente esse o ponto que foi rebatido pela defesa de Alexandre de Moraes, ao dizer, não tem nada disso. Outras decisões que foram tomadas foram baseadas em dados que vieram da Polícia Federal, ou coisas dessa natureza, ou de outros órgãos, ou de investigações da vida do dia a dia. Olhar para um tweet e decidir colocá-lo no inquérito, não tem nenhum problema de outro mundo, não, gente. Olha só, é com base num tweet que você vai dizer se a pessoa está defendendo um golpe de Estado, se está defendendo o rompimento do Estado Democrático de Direito, ou se está fazendo um tweet de crítica ao Supremo Tribunal Federal, que pode fazer, não é crime, não, tá tudo certo. Mas essa calibragem é que eu acho que vai ficar difícil e a gente vai precisar de mais tempo para ver o quanto isso sairá desta informação que foi trazida pelo jornal Folha de São Paulo. Queria as suas considerações também sobre esse caso, Letícia. Eu acho que é mais um caso em que se coloca em xeque os procedimentos de condenação do judiciário. E para mim isso é muito grave quando isso acontece para uma democracia. Porque quando isso acontece tem a sensação de que a justiça funciona de acordo com o ambiente político e não com a questão técnica, né, do jurídico, como deveria acontecer. Isso para mim prova assim, que o judiciário não está maduro o suficiente, talvez, para tomar as decisões de acordo para atuar livremente, sem a interferência política. É importante lembrar também que esse inquérito ele já foi criado no meio de várias polêmicas, que ele foi criado pelo Supremo Tribunal Federal e já tinha vários questionamentos. Como que o Supremo vai criar um inquérito em que ele mesmo vai julgar? Então, para mim, esse vazamento mostra que talvez esses questionamentos que surgiram na época eles são justificáveis mesmo, porque até então o que aparece na reportagem é o ministro Alexandre de Moraes estava ali construindo provas para o inquérito que ele mesmo ia julgar. E isso, a Fran falou, pode abrir precedentes para várias outras decisões do ministro Alexandre de Moraes. Não é o mesmo inquérito, mas para outras coisas. A questão do Bolsonaro inelegível, que como oposição vai querer questionar todas as decisões. O Bolsonaro inelegível aconteceu quando o ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Tudo isso aconteceu. Eu acho que abre muita brecha e, para mim, esse inquérito das fake news acontece, toda essa falta de credibilidade, isso acontece no momento que a gente está muito próximo do período eleitoral. E aí abre cheque, assim, que a gente tem que realmente combater as fake news. Mas até que ponto as pessoas que estão julgando isso, elas estão fazendo com embasamento nas questões, na técnica jurídica e não influenciada pelo ambiente político que elas estão. Ao fim e ao cabo, eu ouvi uma opinião do Lucas Paulino, que é um professor de direito também aqui de Belo Horizonte, que ele estava dizendo assim, de uma maneira até informal, assim, ele falou, gente, no fim das contas, ele não estava minimizando o caso, mas ele estava dizendo o seguinte, no fim das contas, o que a gente está vendo ali é um pouco do que se sabia, né? É que aquela discussão sobre heterodoxia jurídica para tratar casos específicos como das fake news, que era um fenômeno que até então não existia, para tratar do caso de 8 de janeiro, que também não existia, porque você não tinha até então no período democrático, algo dessa disrupção para inclusive olhar para quais remédios constitucionais se apresentavam. Mas assim, falar que o Supremo Tribunal Federal toma decisões, algumas das suas vezes, baseadas num timing político, não tem nada de exatamente novo.
falar que o ministro faz a atuação do seu gabinete, né, de uma maneira ampliada e dizendo, olha, manda mensagem para esse, faz isso aqui. Bom, quantas vezes a gente já não viu ministros do Supremo reunidos com integrantes dos grupos da política para decidir sobre coisas que depois iam parar com processos nas mãos dele? O ministro Gilmar Mendes, eu não sei quantas vezes, nós já vimos dizer, olha, teve jantar na casa do ministro Gilmar Mendes e tinha uma discussão X ou Y lá na frente para acontecer. E repito, ninguém estava minimizando quando a gente conversava sobre este assunto, minimizando o que acontece nesse caso. Mas ele é um pouco revelador, né? Ele escancarou a relação, e isso que você apontou muito bem, Letícia, de como a técnica jurídica muitas vezes é colocada no terceiro, no quarto plano, e a justificativa para se tocar um processo, ela tem muito mais a ver com questões políticas do momento. Eu acho que é possível isolar todas essas condicionantes, características, etc. Tenho lá minhas dúvidas. Acho que não dá para dizer que o Supremo nunca vai ser permeável à política, que o Congresso Nacional não vai ser permeável a isso, que as decisões tomadas nas empresas, no Supremo, na Justiça, não são permeadas por isso. Não dá para fazer, eu não consigo fazer essa dissociação, porque acho que elas são umbilicalmente conectadas. Mas cabe só a um poder fazer esse distanciamento e fazer parecer ser mais distanciado do que outros, que é o Supremo Tribunal Federal. Diga, Fran. Eu acho que o que mais me chama a atenção, na realidade, é quando eu até falo que não existe um rito ou coisa do tipo, mas era a preocupação desses assessores também, de justamente não parecer que Alexandre de Moraes, ele estava ali interferindo na construção daquele relatório, que aquilo surgiu dele. Então, assim, quando os assessores mesmo falam, né, tipo assim, eles têm uma frase que talvez possa até criar um e-mail para que essas denúncias cheguem desse e-mail. Então, eu acho que o que chama a atenção é que eles sabiam que eles não estavam indo pelo caminho certo, sabiam que estavam criando brechas. A gente sabe que isso é natural. Mas por que já não se foi consertado isso ali desde o início? Aqueles incrementos ali nos relatórios, todos eles que foram colocados, eram realmente necessários? Então, talvez houve muita sede diretamente ao pote ali e algumas coisas que elas deveriam ser levadas ali com mais cuidado, com mais atenção, elas acabaram sendo deixadas de lado justamente por esse querer fazer essa justiça em relação a isso ou aquilo. Mas fato é que eu acho que a principal preocupação agora é justamente do que vai vir, do que já foi e que talvez possa ser anulado e do que isso vai causar de impacto daqui para frente. Então, assim, quando os próprios assessores mostram essa preocupação, deixa claro que coisas ali estavam obscuras. E essa é uma crítica ao Alexandre de Moraes há muito tempo, né? De como que várias decisões dele não foram tomadas ou pelo menos não foram publicizadas, né? Mostrando a transparência em relação àquilo. Então, assim, eu acho que se perdeu uma oportunidade de talvez não precisava ter tido mais aquele post, mais aquilo, mais isso, ou talvez isso chegaria por um caminho natural. Enfim, pode ser uma ingenuidade ou coisa do tipo, mas talvez esse excesso em querer fazer ali foi o que levou. É o que tá fazendo agora, é que isso pode ter precedentes, pode criar jurisprudência, pode vir o desenrolar agora que nem o judiciário estava esperando e muito menos ele, né? E eu acho, Fran, que aí tem esse componente brilhantemente trazido por você. Essa impressão que vai pairar sobre o ministro daqui para frente é de que precisava exatamente, ou o senhor atuou, como tem dito a oposição, por uma sede de vingança, por uma perseguição política ou coisas dessa natureza, né? Porque isso vai passar a ser estampado, já está sendo pela oposição, a oposição, estou dizendo a oposição ao governo Lula, que é uma oposição também muito coincidente com a oposição a Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal, de que, assim, mas esse ministro é o mesmo cara que está perseguindo a gente. Quer dizer, ele deu um endosso a um discurso que, convenhamos, com as falhas, erros e acertos de Alexandre de Moraes até então, ele era uma coisa. A partir de agora, ele passa a ser uma outra coisa. E isso aqui também não serve como absolvição para que, eventualmente, crimes cometidos por essas pessoas que estão lá dentro dos inquéritos, né? Estamos falando de integrantes ali da família Bolsonaro, estamos falando de outros assessores que gravitavam em torno do governo, não quer dizer que a partir de agora eles são absolutamente absolvidos. Não estamos tratando disso, porque não houve condenação de nenhum deles para que isso acontecesse. Isso quem vai dizer é o rito processual até o final e que apresente direito de
contestação, direito de resposta e de apresentação dos argumentos de cada um desses integrantes. Mas é impossível que eles, a partir de agora, não utilizem dessa possibilidade de que isso seja um antídoto para dizer, bom, tudo isso é problemático. E eu vou até fazer uma analogia com o que aconteceu, por exemplo, nas corrupções que foram feitas lá atrás no governo do PT e nos governos Lula e Dilma, apontadas pela Operação Lava Jato. Ninguém disse que nada daquilo que ocorreu na Lava Jato não aconteceu. O que se diz, e é preciso ser claro nisso, é que a maneira como juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o corpo da Lava Jato utilizaram-se de ritos processuais para chegar aos resultados finais, eles não poderiam ser adotados. Eu acho que essa é a grande questão que vai balizar a diferença entre uma coisa e outra. A combinação de o que se fazer, como foi desnudado pelos casos da Vaza Jato entre Sérgio Moro e o grupo de pessoas da Lava Jato, é uma coisa. Nós estamos falando de duas instâncias separadas. Juiz é uma coisa, procuradoria é outra coisa. Neste caso, eu usei uma expressão mental que me veio no momento em que eu li a reportagem a primeira vez. Era como se Alexandre de Moraes estivesse naquele episódio do Chaves, né? Aquele desenho que todo mundo conhece, que o Chaves está na frente do balcão dizendo assim, quanto custa o churros? O churros custa 50 centavos. Aí ele passa pro outro lado do balcão, ele mesmo coloca o churros dentro da caixinha e diz, não, olha só, mas são 2 churros por 50 centavos. Aí ele volta pro outro lado e diz isso. Porque essa é a imagem que me pareceu que o ministro Alexandre de Moraes deixou passar neste cenário que foi apresentado a partir do que tivemos por aí. Então acho que a gente vai ter ainda muita coisa para ser explicada a partir disso, e eu continuo com a minha dúvida, eu quero saber exatamente, isso é rito mesmo? O que deveria ser feito? Como é que era um procedimento? Tem algum caso parecido em que aconteceu? Outro ministro já usou esse expediente de mandar para um assessor, puxa lá aquele negócio e coloca, isso é habitué ou não? Isso tem que ser feito via ofício, ou tem um outro instrumento interno que indique isso? Ou, de fato, o ministro Alexandre de Moraes acordava e falava, abri minha rede social, manda botar dentro do inquérito que é assim que as coisas funcionam. Porque eu acho que ainda tem muitas coisas em aberto nisso para que a gente chegue a uma posição que, por exemplo, o Partido Novo já adotou. Não, mas peraí, mas já tem falsidade ideológica, já tem isso aqui. Calma, eu ainda não enxerguei fundamentos dessa natureza para dizer que isso aconteceu claramente. Mas não quer dizer que isso não possa chegar até lá. Não quer mesmo. Diga, Fran. E só um último adendo também é que pena no momento também, né? Quem vai se aproveitar disso é justamente essa polarização que a gente está vendo, que já está em níveis exacerbados, né? E no momento de, principalmente chegando aí as eleições municipais, né? Sexta-feira já começa o período de campanha. O que a gente vai ver é isso, é Nicolás Maduro, é Moraes, se você é da esquerda para Moraes, se você é de direita, assim, vai ser um negócio assim, eu acho que a polarização que o Moraes, né, tanto estava falando, ele tentando combater, agora ele vai acabar ajudando aí um país ficar ainda mais polarizado em relação a isso. O parquinho tava lá, ele pegou querosene, alguém jogou um fósforozinho, tá pegando fogo. Aliás, eu tava vendo também o debate em São Paulo, né, promovido pelo Jornal Estado de São Paulo. É um negócio assustador, assim. Eu nunca tinha ouvido falar tanto na minha vida sobre relações do governo brasileiro com o Hamas. Agora todo mundo é pró-Hamas, anti-Hamas, não sei o quê. É um negócio assim assustador. As pessoas estão discutindo eleições municipais para falar sobre problemas da cidade de São Paulo, problemas de Belo Horizonte, problemas de Curitiba e tudo mais. E toda hora tem um candidato para dizer, não, mas aqui porque o Hamas e porque... Meu Deus do céu. Como estamos empobrecendo no nosso debate político. Meninas, vamos fazer uma edição então mais curta e a gente promete à nossa audiência que voltaremos numa próxima edição do podcast para tratarmos do assunto Belo Horizonte, que a gente acabou se estendendo mais aqui no caso Alexandre de Moraes, dado o tamanho, o volume, a importância dele. E aí a gente volta a tratar desse assunto numa próxima edição do podcast, porque afinal de contas a gente terá 45 dias para falar sobre quais são os grandes anseios da população de Belo Horizonte. Eles vão aparecer nos debates, vão aparecer também na nossa sabatina de O Tempo, que começará na semana que vem, na próxima terça-feira. Você vai nos ouvir aqui na quinta-feira. Traremos uma sabatina com todos os candidatos da capital, das cidades de Betim, de Contagem e de Nova Lima, e a gente vai ter mais tempo para tratar mais detidamente dos assuntos relacionados às cidades. Ficamos combinados assim, Francine Ferreira? Sim, senhor. Muito bem. O que não quer dizer que eu não vou pedir a sua avaliação e aposta
em alguma coisa no noticiário para prestarmos atenção. Então, antes de você dizer o que é, eu vou perguntar se a Letícia também concorda que façamos assim. Pode ser, Letícia? Pode ser. Ok. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então vamos lá, Fran. Começando por você, então, a respeito do tema para a próxima semana. O que lhe chama a atenção ou o que devemos prestar atenção? Emenda PIX, os senadores, deputados vão arrumar um jeito aí de criar uma nova emenda para tentar justamente até uma resposta ao Supremo, né, sobre a questão da transparência da emenda PIX. Então o Congresso deve dar uma resposta aí, talvez até hoje mesmo, amanhã, vamos ver. Muito bem. Ô, Letícia Fontes, e você? Pensa o que para a próxima semana? A Marina não tá aqui, mas eu vou representar ela sobre um tema. Olha só, a gente não sabia, Fran, que teríamos... Sou infiltrada. Infiltrada de Marina Schettini no podcast para trazer... Deixa eu ver qual é o assunto exatamente. Eu vou puxar a sardinha pra cá. Essa semana tem expectativa, a gente tá gravando o podcast hoje na quarta. Isso. Tem expectativa que o Senado possa começar a votar hoje a questão da renegociação da dívida. Então acho que, vamos ver, né, vai conseguir votar. Ontem o secretário do Zema, né, Gustavo Valadares, já falou que veio com preocupação esses atrasos aí, porque tem um prazo até dia 28 de agosto que o Supremo vai julgar ou não essa prorrogação, acho que vai ficar em torno disso. Aliás... Se aprovar, chove aqui em Brasília. Tá precisando, inclusive, chover, Fran? Tá seco por aí, né? Muito, nossa senhora. Eu vou te contar uma coisa. Aliás, nesse caso... Tô vendo aqui, ó, tá bem seco, gente, tá bom não. Aliás, nesse tema que a Letícia mencionou, surpresa do secretário Gustavo Valadares, surpreendeu 0 pessoas, né? Todo mundo sabia que o Congresso Nacional não tinha uma posição fechada e no easy mode para poder passar essa proposta, e claramente ela vai acontecer. Eu vou puxar minha sardinha para a eleição de Belo Horizonte, porque, bom, vou participar das sabatinas da semana que vem, muito mais, mas eu tô muito curioso para saber como vai ficar o Everybody Loves Carlos Viana na versão aqui em Belo Horizonte, né? Tem vice aos montes, mas tem que saber com quem vai ficar ao fim das contas, né? O partido quer uma coisa, ou Podemos diz uma coisa, ou Podemos Nacional, que parece ser aquele que entrou na jogada para dizer, não, peraí, senador, conversa com a gente, mas a deputada estadual Nelly Aquino, presidente estadual do Podemos, diz, não, peraí, chapa tá registrada e é com o nome que a gente quer. Eu tô curiosíssimo para ver se não vai chegar no debate, por exemplo, numa sabatina, vão chegar lá uma vice andando de um lado, uma vice entrando por outra porta, e que história a gente tirará depois disso. Então ainda tô com os ecos de Belo Horizonte para o que vai acontecer na próxima semana. Ô Fran, a gente se fala mais depois numa próxima edição do podcast. Tchau, tchau. Até mais. Letícia Fontes, prazer tê-la como sempre, apesar de infiltrada, né, como veio nesta semana, mas é sempre bom tê-la aqui conosco, tá? Até mais. Até mais. Obrigado a você pela companhia aqui no 3 sobre os 3, sempre um novo episódio às quintas-feiras. Quando você está saindo do trabalho, já procura aí no seu tocador de podcast ou no youtube.com/otempo, a gente estará por lá. Voltamos numa próxima semana trazendo mais informação e análise sobre a política aqui no 3 sobre os 3. Tchau, tchau.